estudo de hoje, a gente vai falar sobre um pouquinho de autoestima, amar a si mesmo. Mas antes de a gente começar nosso estudo, fazendo nossa oração, nossa prece, agradecendo sempre a oportunidade de mais um estudo, a oportunidade de estar aqui. E a gente pede, né, as bênçãos, a gente pede saúde, paz, tranquilidade para todos nós. Que a gente possa ser amparado hoje sempre e sempre agradecidos, acima de tudo. Que assim possa ser, graças a Deus. Bom, gente, então o nosso estudo vai falar sobre autoestima, tá? Então, assim, para a gente entender, para começar nosso estudo, né? Entender o que é autoestima, né? A autoestima nada mais é que essa qualidade que a gente tem de aceitar a nós mesmos e a gente poder, mesmo com as nossas vivências, mesmo com as nossas decisões que a gente toma no nosso dia a dia, a gente está bem com nós mesmos. E com isso, se a gente tem uma autoestima lá em cima, acarreta e gera várias coisas boas, que a gente vai comentar durante o nosso estudo. Bom, mas antes de falar, né, propriamente, né, nesse tema, vou falar sobre amor. Então, assim, uma das nossas lições, né, é essa frasinha clássica de amar o próximo como a ti mesmo. É muito difícil a gente amar ao próximo, independente da pessoa que ela seja, né? É fácil a gente amar nossa família, nosso pai, nossa mãe, as pessoas que estão à nossa volta, nossos amigos, né? Aquelas pessoas que compartilham dos mesmos gostos, compartilham dos mesmos pensamentos. E isso é fácil. Mas aquela pessoa que discorda de você, aquela pessoa que briga com você, querendo seu bem, às vezes a gente fica já com o pé atrás. Imagina aquela pessoa que te trata mal, aquela pessoa que tem uma dificuldade de aceitar suas decisões. Essa é quase impossível, né? Então, assim, Jesus traz essa mensagem pra gente e que a gente um dia vai aprender a amar todos de forma igual, assim como ele ama a gente, né? Jesus não ama um mais do que o outro, ele não tem o seu preferido, todos somos filhos de Deus. Então, assim, o amor é igual. Então, a gente um dia vai chegar lá, por mais que possa parecer distante da gente, da situação que a gente está hoje em dia, a gente vai chegar lá. E esse amor pela outra pessoa, a gente costuma trabalhar isso, né? A gente, por exemplo, vai conhecer uma pessoa. De cara, a gente se apaixona por essa pessoa. De vez em quando sim, de vez em quando não. Tem aqueles casos que a gente olha, né, tem aquele primeiro contato e você fica, pô, eu não gostei muito dessa pessoa. Mas conforme você vai conhecendo, você vai entendendo melhor como funcionam as coisas, você vai aprendendo a amar, você vai aprendendo a gostar dessa pessoa. E com a gente, e com nós mesmos. É difícil nós amarmos a nós mesmos? Às vezes né? Tem dias que a gente acorda de um jeito e a gente acaba, às vezes, não aceitando ou uma característica física ou uma situação que a gente passa. Então, assim, é difícil, né? Mas cabe a gente, dia após dia, buscar esse amor próprio. Porque não faz sentido a gente amar o próximo se a gente não se ama, né? Então assim, a gente precisa se conhecer, a gente precisa se aceitar e sempre buscar melhorar. Se tem alguma coisa que você não goste de, né? Eu sou muito reclamão, então eu reclamo de tudo e tal. E aí, e o seu dia a dia, né? O que você faz para melhorar, para você evoluir nesse sentido? Então, a busca pela nossa melhora é sempre tem que estar no nosso dia a dia. Então, assim, eu trouxe buscar uma relação entre pensar em nós mesmos e autoestima. Porque, olha só,
A gente tem que ter muito cuidado em não assim, comparar, no sentido que sejam iguais, egoísmo e autoestima. O egoísmo, o que que é? A espiritualidade fala que o egoísmo é o contrário da caridade. Ou seja, é a pessoa que só pensa nela, né? E não pensa mais em ninguém. Então ela está em busca sempre de resultados para ela, ela está sempre buscando as suas necessidades em cima dos outros. E autoestima, né? Por que essa relação? Autoestima é a gente pensar na gente? Sim, com certeza é pensar na gente. Mas de nenhuma maneira ultrapassar as necessidades do outro. Você querer prejudicar alguém de alguma forma, você querer ferir alguém com alguma palavra difícil, são coisas diferentes, mas que às vezes a gente acaba confundindo, né? O fato da gente pensar em nós não significa que a gente não pode pensar nos outros. Então, assim, o egoísmo, como eu falei, né, é um dos grandes maus da humanidade. O egoísmo acho que é a porta, é o começo dos grandes males que a gente tem. Porque a partir do momento em que você fere o outro, ou que você reclama de alguma coisa, aquilo, né, acaba sendo um egoísmo seu de você querer ser melhor, no sentido de prejudicar. E não é isso que Jesus quer da gente, né? Ele quer que a gente busque o melhor para a gente, com certeza, mas não em cima do outro, não querendo prejudicar o outro. Então a gente tem muito cuidado com essas coisas. A autoestima, né? A gente querer sempre mais, mas também sem prejudicar ninguém. Então essa relação de autoestima e egoísmo, que eu trouxe algumas coisas importantes para a gente, né? Para o nosso dia a dia. Por exemplo, admiração por si mesmo. Poxa, a gente tem que se valorizar. Então, poxa, até eu falo assim até fisicamente, vestir uma roupa legal que você goste, com uma cor que você se sinta à vontade e sempre buscar o sorriso, buscar dias melhores. Por mais que as situações sejam muito difíceis, a gente sempre tem que buscar coisas melhores pra gente. E a autoestima gera isso na gente. Quando a gente tem uma autoestima elevada, o que acontece com a gente? A gente contagia as outras pessoas. E as pessoas percebem isso. Você se torna uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais alegre, uma pessoa até mais sorridente. Porque você sempre está tentando ver as coisas, o lado bom da vida. Às vezes, quando eu estou dando aula, por exemplo, o aluno fala assim: poxa, professor, essa matéria é impossível. Eu não sei fazer, eu não vou conseguir. Não adianta. E quando ele fala isso, não importa. Eu posso plantar bananeira, eu posso fazer qualquer. Não importa. Aquela pessoa ela não vai conseguir absorver aquele conhecimento. Se a pessoa não aceita, já está bloqueada com aquele sentimento, não importa. É muito mais difícil, né? A pessoa tentar aprender. Então eu sempre falo assim, poxa, não fala que está impossível, não fala que não vai conseguir. Porque assim, com esforço, com a dedicação, a gente consegue. É claro que tem casos e casos, né? Tem momentos e momentos na nossa vida. Tem coisas que a gente não precisa passar, né? Então assim, mas o esforço, o nosso empenho é sempre é visto por Deus. Né? Então assim, a gente precisa aceitar, a gente precisa tentar buscar sempre melhorar, como eu falei. E a segunda, capacidade de se preocupar consigo mesmo e com os outros. É aquela relação, né? Poxa, o egoísmo e a autoestima. A gente tem que ter essa relação, a gente tem que pensar na gente, com certeza. A gente é uma prioridade e a gente precisa pensar em nós mesmos, mas sem deixar de pensar no outro que está em dificuldade.
E sempre tentar ajudar aqueles que estão com autoestima baixa. Então, quando aquela pessoa está infeliz, está triste consigo mesmo, a gente tem esse papel de ajudar. De o quê? De fazer o quê? O contrário do egoísmo, a caridade. A gente tem que buscar ajudar de alguma forma essas pessoas que estão em dificuldade, ainda mais nos momentos de hoje em dia, né? É que a gente assim, percebe que tem tanta gente passando por dificuldade. Ver além de suas próprias crenças. A gente às vezes tem uns pensamentos fixos. Não, a forma de fazer é assim, assado. Se for de outro jeito não funciona. Não é bem assim. A gente precisa aceitar, a gente precisa respeitar, a gente precisa ser caridoso também com o outro, receber assim os novos meios, né, de conseguir as coisas. E por último, dificuldade de aceitar críticas, que é o quê? É a pessoa egoísta. Ela tem a dificuldade de aceitar, né, as coisas e de entender, tá? Bom, gente, é isso. A gente encerra a aula de hoje com muita alegria e sempre esperando que a gente tenha dias melhores e agradecendo sempre, Pai, a nossa vida acima de tudo. Que a gente seja grato por tudo, Jesus, pela nossa família, pelos nossos amigos, por tudo, Mestre. Gratidão e esperança, acima de tudo, esperança de dias melhores, esperança de novas conquistas. E é isso. Graças a Deus. Tchau, tchau, gente. Valeu.